Chegamos aqui no podcast do Poder e Negócios. Hoje nós vamos conversar. Eu vou bater um papo com um cara que, olha, ele é uma figura, mas é uma figura muito inteligente, muito pra frente, que, olha, tá antenado sempre em tudo, é comentarista de televisão, mas sempre tá por dentro dos principais casos e também ali nos bastidores, justamente nos casos mesmo, porque ele é advogado criminal. E ele vai também falar sobre o trabalho na televisão, é comentarista do Cidade Alerta, apresentado pelo meu amigo Orlando Pessotti, aqui em Campinas, na Tati Record. Doutor Fábio Costa, prazer recebê-lo aqui. Grande Thiago, obrigado pelo convite mais uma vez. Prazer enorme, depois dessa apresentação aí, tem que falar bonito aqui, não? Doutor Fábio, eu lembro que eu te conheci no caso Lara. No caso da menina Lara. Menina Lara, Campo Limpo Paulista. Campo Limpo Paulista, março de 2022. Era uma quinta-feira, dia 14 Ô, louco! Quinta-feira, 14 de março, nós estávamos fazendo as primeiras buscas. Exatamente. Né? Nas primeiras buscas. Em frente a um mercadinho. Em frente ao mercadinho. O mercadinho onde ela foi comprar o refrigerante, posteriormente sumiu, foi encontrada dias depois, sem vida. Na verdade, no dia que eu te conheci, 2 dias depois, no sábado, ela foi encontrada. E foi perto dali? Foi do local que ela desapareceu. O local, eu estive lá, mas eu não me lembro agora exatamente. Da casa dela ao mercado, 800 metros. Do mercado de onde ela foi vista pela última vez, onde ela entrou para comprar o refrigerante, sai com a garrafa de refrigerante, até o local que o corpo foi encontrado, deu aproximadamente 1,5 km. Ela teria sido levada para lá? Teria sido levada, né, à época, o suspeito, né, que era o Wellington Galindo de Queiroz. Sim. Né, que foi o primeiro e único suspeito. Né, na época, várias questões foram levantadas, porque, inclusive, na família tinha até um parente próximo que estava no sistema penitenciário, mas comprovadamente, eu estive lá em Bauru falando com ele, comprovadamente ele não tinha nenhum envolvimento, e aí ficou comprovado que de fato o Wellington era o único suspeito, e ele ficou foragido muito tempo, e recentemente foi preso na cidade de Foz do Iguaçu, segue preso hoje, e provavelmente aí nos próximos meses vai a júri popular. Quem era o Wellington Galindo? Era uma pessoa que vendia, ele comprava, Thiago, ele comprava capinhas de celular, pilhas, baterias. Ele comprava essas coisas? Ele comprava e revendia nos bairros, no bairro. Então ele era uma pessoa que, meio que um ambulante que as pessoas conheciam, então ele sempre circulava ali. Era conhecido na região, então? Era conhecido na região, não da família. Mas por algumas pessoas que moram ali? Sim, por algumas pessoas, sim. Tinha parente próximo ali. Então, por isso que à época eu disse, logo nas primeiras entrevistas, porque Campo Limpo Paulista é a minha cidade natal. Sim, me lembro que na ocasião que a gente se conheceu, você me falou. É minha cidade natal, onde eu nasci, onde minha família toda mora. Quando ela desaparece na quarta-feira, um primo meu pede ajuda porque conhecia um parente dela, para dar uma dimensão maior nesse caso. Eu lembro que eu falei com a produção da Record, e aí eles de imediato abraçaram o caso, e eu entrei no caso, e nas primeiras entrevistas eu falei, isso não foi um crime planejado, não foi um crime premeditado, isso foi um crime de oportunidade. O que é um crime de oportunidade? O cara está andando aleatoriamente, né? É a pessoa que comete um crime de roubo aleatório. Sim. O que é um roubo aleatório? O cara coloca um revólver na cintura, monta em cima de uma moto, fala, o primeiro que eu achar na rua dando sopa, eu vou levar. Já era. Não teve nenhum planejamento por parte dele, até porque ele não sabia da rotina dessa menina, não era a rotina dela ir todos os dias no mercado para poder comprar o tal refrigerante. Quer dizer, ele não ficou ali olhando, foi uma oportunidade. Não, estava passando, olhou, achou, viu uma oportunidade, pegou, provavelmente a título de um crime sexual, né? Que é o que acontece na maioria esmagadora das vezes. Sim. Pega para cometer o crime de natureza sexual, comete o crime de homicídio para ocultar o crime sexual. Então, pega para cometer o crime de estupro, né? E aí temendo que essa pessoa possa revelar a identidade, caso conheça, ou de repente possa dar detalhes, dizer quem foi, e aí ele acaba tirando a vida para poder ocultar esse crime anterior. Na prática, o que é mais grave, o estupro ou o homicídio? Juridicamente, em quantidade de penas, o homicídio.
Você tem um homicídio simples, mataram a pessoa simplesmente, pena de 6 a 20. Né? Tá. O crime de estupro, a pena mínima ela é um pouco maior, 8, porém a máxima é menor, que é 15. Tá. Né? Só que você tem um homicídio que ele é o qualificado. Né? Você tem as qualificadoras, que são as agravantes, que são as condições em que o homicídio acontece que elevam-se as penas. Por exemplo, um homicídio qualificado com uma qualificadora, a pena já começa em 12. E aí já bate na casa dos 30 na máxima. E, por exemplo, se matou porque estuprou, aí entra na qualificadora ou é só um agravante? Ou ele responde pelas duas naturezas? Na realidade, o tribunal do júri ele é competente para julgar um tipo de crime apenas. Um tipo. Então é o que é maior. Não, o tribunal do júri, ele é quando a pessoa matou a pessoa dolosamente, com a intenção, certo? Certo. Crime doloso contra a vida. Quem que vai julgar isso? Tribunal do júri. Ponto. 7 pessoas. 7 pessoas, 7 da pessoas sociedade. da sociedade, né, numa votação, num plenário. Esse é o tribunal do júri, que vai julga somente os crimes dolosos contra a vida, seja ele consumado ou tentado. Se você mata uma pessoa dolosamente, vai a júri. Se você tenta matar uma pessoa dolosamente, a tentativa vai a júri também. Só que o crime, se nessa questão de você matar uma pessoa, dentro dessa ação criminosa, matar, se você cometer um outro crime, o tribunal do júri julga também. Ah, você vai falar, Sim. pô, mas o tribunal do júri só não julga os crimes contra a vida? Quer dizer, então, que se você matar uma pessoa e na hora de ir embora levar um pertence dela, subtrair um pertence dela, é um crime, por exemplo, de furto, o tribunal do júri vai julgar? Vai, porque é conexo. Tudo que acontece naquela relação, você está entendendo? Por isso que, por exemplo, o tribunal do júri ele julga um crime doloso contra a vida e quando a pessoa mata e esconde o corpo, né, que é a ocultação, o tribunal do júri também julga. Sim. Se você comete um outro tipo de a ocultação. Então, todos os crimes que são, se você, dentro de um contexto de matar, tem o estupro, o tribunal do júri também vai julgar. Julga todos aqueles crimes que são conexos, que são juntos com o crime de homicídio. Mas é diferente do latrocínio. O latrocínio já é julgado por um outro tribunal, por um juiz ali. O julgamento... Sem a participação do jurado. O tribunal do júri é uma exceção. A regra para todos os crimes, todos os crimes, a regra, quem julga é o juiz. Tem-se um processo e numa sentença o juiz dá uma pena. Sim. No tribunal, quando é crime doloso contra a vida, o juiz dá uma sentença. Mas é uma sentença dizendo se vai ou não para o tribunal do júri. Agora, o latrocínio é julgado por esse juiz. Latrocínio, Thiago, é o crime com a maior pena no Código Penal. É o crime onde a pena mínima, começa em 20 anos. Nossa. 20 anos. Agora, qual que é a diferença do homicídio para o latrocínio? Latrocínio não é julgado pelo tribunal do júri, porque latrocínio, juridicamente, ele é um crime contra o patrimônio. O que a pessoa visa é a subtração de um pertence da vítima. Sim. É a subtração da res furtiva, que a gente chama. Então, a intenção da pessoa é matar para levar. Ou levar... E, se necessário... matar para você garantir a subtração. Sim. Entendeu? Então, é considerado o crime contra o patrimônio. E o tribunal do júri não julga crimes contra o patrimônio. Então, a pessoa comete o crime do latrocínio, responde um processo, numa sentença ela tem uma quantidade de pena. Mas não tem como negar. A pena máxima no Brasil ainda é muito baixa, não? Então, ela já é baixa pela quantidade. E se você partir do pressuposto de que ela não vai cumprir toda essa pena, piora a situação. Porque quando você fala numa pena, vamos pegar aqui um crime de homicídio, um crime de estupro, por exemplo, e a pessoa pegue a pena máxima. Lembrando que para a pessoa pegar uma pena máxima em qualquer crime, ela tem que ter um passado um pouco mais nebuloso. Ela tem que ter um antecedente criminal, ela tem que ser reincidente, ou seja, já cometeu algum crime, ela tem que ser, por exemplo, reincidente específico, ou seja, ter cometido o mesmo crime anteriormente. Então, ela precisa de uma
ter um passado. Se ela for primária, de bons antecedentes, confessar o crime, dificilmente ela vai pegar os 15 anos. Mas a título de exemplo, vamos pensar que ela pegue 15 anos. Ela vai pegar uma fração disso e vai cumprir no regime fechado. Um exemplo, 25%. É mais ou menos assim, ó. Se ela pega 15 anos, 6 anos apenas ela fica no regime fechado. Aí ela fica mais uns 2 no regime semiaberto e o restante assinando carteirinha. Cumpre na rua. Então você pensa assim, a pessoa que foi condenada a 30 anos, você pode colocar na sua cabeça, para qualquer crime. Não vai. 30 anos, você pode colocar 50% dessa pena. Se ela cumprir direitinho, não fizer nenhuma bobagem lá dentro, 50% de todas as penas aplicadas no Brasil as pessoas cumprem na rua. Ou seja, o cara que comete um crime e é condenado a 30, 15... Então, assim, ela já é... Assim, eu já considero a pena... Eu, enquanto cidadão, eu acho ínfimo, assim, um absurdo de baixo, uma pena de estupro ser a máxima de 15 anos e saber que o cara vai ficar só 7 anos e meio. Cara, 7 anos e meio passa assim, ó. Pra ele sair e cometer de novo? Cara, passa assim, porque... E aí você tem essa questão, mas sai, e aí o cara aprendeu. Não vai aprender. Não vai aprender, eu falo de experiência própria. Hoje mesmo, eu visitei 2 presídios hoje. Cara, as condições em que essas pessoas são tratadas lá dentro, não há qualquer possibilidade, não tem a menor possibilidade dessas pessoas serem ressocializadas. Não tem. É um depósito de gente, é uma fábrica de criminosos. Falo isso abertamente, não só aqui, falo isso todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar, lá no Cidade Alerta, em todos os programas, é uma crítica que eu faço à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. Tem como mudar isso? Eu vou falar, eu posso até falar a título de Brasil, mas eu vou falar a título do Estado de São Paulo, que é onde tramitam os meus processos. 98% dos meus processos tramitam no Estado de São Paulo. Então, assim, tem como mudar? Tem. Com investimentos. Você dar uma remuneração digna para as pessoas que trabalham. Porque a pessoa que vai para um CDP, para uma penitenciária, ela já vai com aquela sensação de que ela vai trabalhar com a escória do mundo. Já vai descontente. O cara trabalha 12, 18 horas, umas escalas sub-humanas, uma remuneração ínfima. O cara não vai trabalhar contente. E se o cara não vai trabalhar contente, você acha que ele vai tratar com dignidade um cara que cometeu um crime? Não vai. Então é uma máquina que precisa ser mexida, assim, a título de investimento, de remuneração, todo um aparato, mas eu te falo, assim, por experiência própria, Thiago, é difícil e eu não vejo perspectiva de mudança a longo prazo, eu não vejo. Porque de repente eu acho que daqui uns 10 anos... Não, mas o que eu vejo hoje é só construções de CDPs, que são Centro de Detenções Provisórias, de penitenciárias, a SAP com carros novos, armas novas, agentes novos. Tá, ok, mas programas de ressocialização dentro dessas unidades prisionais não existe. Você não consegue vislumbrar. Precisariam ter esses programas. Precisa, porque o Estado ele é responsável por essas pessoas. Sim. Se o Estado vai colocar um sujeito desse para trabalhar ou não, aí eles têm que decidir se vai. Eu sou muito a favor do cara trabalhar para se manter. Sou muito a favor. Agora, essas pessoas, elas não vão sair ressocializadas. Você não tem nenhum programa de ressocialização. Você simplesmente é um depósito e você tira. É engraçado, sem aqui ser juiz de valor em relação a direitos humanos, nada. Eles tiram do homem, vou falar do homem, que é a maioria da nossa massa carcerária, tiram a dignidade, assim, o básico. Você tira o banho quente, você tira a comida digna. E quando eu falo comida digna, eu não estou falando de ter que servir lagosta. Sim. Eu estou dizendo que assim, não é servido o arroz e o feijão e o ovo frito com dignidade. Você está entendendo? Sim. Então é difícil. A pessoa está ali, ela é hostilizada pelos funcionários. Esses mesmos funcionários que ganham pouco, trabalham muito, ele
não tem a condição de ter por exemplo, o banho 6 horas da manhã gelado, a comida, na maioria das vezes, podre. Isso eu estou falando abertamente, sem o menor problema de represália de qualquer lugar que venha. Porque eu sei o que eu estou falando e eu tenho depoimentos de pessoas que já estiveram lá. Inclusive, estou escrevendo um livro a respeito do sistema penitenciário do Brasil, porque, inclusive, foi minha tese de dissertação na faculdade, foi isso. E aí você tem a visita, que é o pai, a mãe, a esposa, que é hostilizada também. Cara, então não tem como. Você tá entendendo? É um ciclo, o cara tá ali 1, 2, 3, 4, 5 anos sendo hostilizado todos os dias, a família sendo hostilizada todos os finais de semana, aquela comida. Então, não tem como. Se você não tiver, se você não der um mínimo. Ao invés, porque o Estado às vezes não obriga, porque ele não é obrigado a trabalhar. Sim. Né? Fique bem claro, o preso no Brasil ele nem é opcional. Cada 3 dias que ele trabalha, ele ganha um na redução da pena dele. Mas ele não é obrigado. Por que não obrigá-lo a trabalhar? Para que ele tenha esse mínimo de dignidade. Para que ele tenha o banho quente. Para que ele tenha uma comida boa. Mas não, o Sim. Estado não quer cobrar, mas também não quer fornecer. Sim. Só que o Estado tem que pensar o seguinte, eles vão voltar um dia. Essas pessoas não vão ficar lá eternamente. E quando as famílias, por exemplo, de vítimas, observam e falam, não, realmente é isso que merece, porque tirou para sempre a vida de alguém, ou porque roubou, ou porque fez o que fez, e tá lá nessas condições porque escolheu isso. Como que deve ser encarada essa situação? Olha, assim, a sociedade sempre quer mais. Sempre quer mais. Vou te dar um exemplo. Recentemente, eu dei uma palestra em São Paulo, numa escola. Quando você fala para uma sociedade que é punitivista, quando você fala para uma massa conservadora, por exemplo, olha, fulano matou tal pessoa, você acredita que o cara pegou 20 anos de cadeia? A sociedade vai falar, só isso? Se você falar, então, mas nesses 20 anos, você não acredita, no primeiro ano aconteceu um problema lá, cortaram a mão dele, deveria ter cortado o braço. Mas você não sabe, o cara perdeu a perna, devia ter perdido as duas. Você tá entendendo? Então a sociedade só quer punir. Só quer punir. A sociedade ainda tem essa coisa na cabeça de que só se pune prendendo. Alguns você tem que tirar de circulação. São pessoas, às vezes, que não têm um mínimo de convivência social. Essas pessoas têm que ser tiradas de circulação. Tem que ser mantidas no cárcere. E essas pessoas, elas têm que trabalhar para sobreviver. Sim. Certo? Agora, a maioria, e aí eu falo da maioria, mais de 60% dessa população carcerária são réus primários. Que aí o Estado não tem nenhum interesse em tratar essas pessoas. E aí fica esse ciclo vicioso. Por quê? Só que tem que saber, essas pessoas, o sistema jurídico nosso, um Código Penal de 1940, um Código Penal que tem uma pena de 15 anos, onde o cara vai cumprir 50% na rua, quando o cara entra e fala assim, ó, isso aqui daqui a pouco ele vai voltar, viu? Sim. Esse cara que cometeu esse crime, daqui a pouco ele vai estar na sociedade de novo. E como é que ele vai estar na sociedade? Isso não é problema meu. É problema seu, sim. Seu Estado. É problema do Estado, sim. O Estado tem que entender, tem que gerenciar um pouco mais como essas pessoas saem. E endurecer, às vezes, porque tem pessoas que ganham o benefício e que não têm condição de ganhar esse benefício. Mas é matemática, é 2 mais 2. 2 mais 2, 4, rua. 2 mais 1, 3. Não, esse espera um pouco. Então, assim, meramente, não tem uma análise de caso a caso. Tá Sim. entendendo? Agora, informalmente, quem manda nos presídios são as facções criminosas? Informalmente? As facções criminosas, informalmente. Lógico, você tem todo esse confete, né, de que não é. Mas é a facção criminosa que manda. É a facção criminosa quem diz sobre as visitas. Você quer ver? Agora teve essa questão aí da saidinha, que eu proibia saidinhas e tal. Cara, isso mexe com uma massa carcerária que o Estado não tem conta. Não adianta chegar depois de falar o choque, o garro, o X, não dá conta. Não dá conta. É muito bandido. É muito bandido para pouca polícia, né?
assim, eu falo um pouco mais restrito ao estado de São Paulo. São Paulo tem uma polícia maravilhosa, mas está longe de combater o crime. Longe, longe, longe. É porque a gente vê policial que às vezes se der um tiro pro alto já é penalizado Então, assim, pela corporação. Você não dá... Não é que tá incentivando o policial a matar o suspeito lá, o bandido. Mas é que eu acho que ele tem que esperar primeiro que atire nele para que ele possa reagir, né? Então, você diminui o poder de ação da polícia, né? Você quer restringir. Eu vi cidades, por exemplo, tal cidade não vai deixar, por exemplo, a guarda municipal andar mais de fuzil. Cara, querem retirar uma coisa que já está lá, você está entendendo? E que já está difícil de controlar a segurança. Já está difícil controlar com uma guarda, eu não lembro qual cidade agora, mas uma guarda municipal armada com fuzil já está difícil. Imagina. Aí você quer tirar a população, o marginal, o bandido, ele não vai tirar, ele não vai entregar a arma, ele não vai entregar o fuzil, ele vai comprar mais, entendeu? Então, o sistema carcerário no Brasil, o sistema penitenciário no geral, é muito difícil. Agora, tem alguns presos que têm regalias? Olha, assim, tem as regalias por conta da facção. Tem as regalias. Lógico, você vai, de repente, numa cela, as tarefas são divididas, né? São X pessoas numa cela. Se você recebe uma caixa com mantimentos da sua família, essa caixa ela tem que ser rateada para todos. Então, o que é seu é de todo mundo, o que é de todo mundo é seu também. Eles meio que se ajudam ali, mas dentro das penitenciárias, dentro do CDP, tem comércio. Os caras vendem cigarro, os caras fabricam bebida, os caras fazem tatuagem. E assim, é uma hipocrisia, porque aí você vê que vem, por exemplo, a OAB dizendo não, que o sistema penitenciário tá... Eu fui hoje, eu não vou dizer o nome, é um centro de detenção provisória, é aqui da região. Cara, você não tem uma cadeira para sentar. Você fica aguardando um atendimento de 2 horas, você fica em pé. Nossa. Cara, e assim, e aí você paga uma taxa, salvo engano, hoje deve estar quase R$1.200 por ano que você paga para a OAB. Tá entendendo? E a OAB não fiscaliza. A OAB não vai até o presídio e fala, não, aqui é o seguinte, aqui é o advogado, uma salinha, um cantinho para o cara esperar, uma cadeira, um banco para ele sentar e esperar até... Então não tem. Então é tudo muito, muito difícil. Na advocacia, tirando a criminal, eu não vou dizer que é mais fácil. Você atua melhor. Mas eu vejo hoje, assim, a advocacia criminal de todas as áreas é a disparada a mais, onde você tem o preconceito, onde você mais tem... defensor de bandido. O defensor de bandido, o que você troca de carro, porque é o bandido que te deu. Financiado pelo crime. Você sustenta sua família com o dinheiro do crime. Então é assim. Mas é coisa que você vai aprendendo ao longo do tempo, a gente vai aprendendo. Vai lidando com essas coisas. Vai lidar, porque assim, tem coisas que não... Eu sempre falo, a pergunta que todo mundo me faz, todo mundo. Mas você defende bandido? Não. A gente defende os direitos da pessoa. Sim. Eu nunca fui conivente com crime, eu nunca fui partícipe de um crime, eu nunca ajudei meu cliente no crime, eu defendo os direitos do meu cliente dentro do sistema judiciário. Ponto final. Jamais eu vou concordar com o que ele fez. Concordar é uma coisa, defendê-lo perante a lei é outra coisa. E ainda essa questão dos presídios, antigamente a gente via muita morte dentro dos presídios, mas isso mudou. Hoje não tem mais. Mas é verdade que as próprias facções pagam advogados, eles têm advogados, para tirar o bandido lá de dentro para que eles executem do lado de fora? Na realidade, assim, pagaram um advogado porque às vezes você não tem como tirar, entendeu? Às vezes tem presos que você olha a situação jurídica dele e você fala, esse cara não tem como sair. O cara está respondendo por 2, 3 homicídios, com câmera, com imagens, com testemunhas, está tudo comprovado que foi ele, e ele vai tomar uma pena no tribunal do júri de 40, 50, 60, 70 anos. Entendeu? Então esse cara não consegue tirar. Agora, hoje em dia, as famílias às vezes me perguntam, mas ele vai apanhar lá dentro, não vai levar um tapa. E é fato, hoje em dia não tem mais agressão. Por quê? Porque se tiver qualquer entreveio dentro de uma cela, perde. Fecha tudo, fecha o presídio, cancela a visita,
Tá Dá entendendo? prejuízo. Prejuízo para a massa carcerária. Entendi. Por quê? Porque na visita é onde o cara come melhor. Porque Vê a família. a família vem, ele vê a família, ele come uma comida boa. O cara passou a semana inteira comendo o resto de comida. Eu falo o resto de comida para não falar lavagem. Você né? já viu? Não, eu já vi não, senti. Eu estava no CDP em São Paulo, sentado esperando, chegou o caminhão com o almoço. Quando o cara abriu o caminhão que tava as marmitas, parecia que tinha um bicho morto lá dentro. Ô, louco. Tá entendendo? Então, assim, por isso que eu falo, você tira o mínimo da dignidade. Sim. Pô, então obriga o cara a trabalhar, né? Obriga o cara a pintar, carpir, costurar, sei lá o quê, para que ele tenha pelo menos uma comida digna. Sim. Para que você tente, pelo menos a longo prazo, amenizar, né? E fazer com que esse cara não volte tão revoltado para a rua, porque eles voltam revoltados demais. Tá entendendo? Agora. Mas é também uma revolta burra, porque depois eles voltam pro mesmo lugar. E aí? Assim, é uma revolta burra mesmo. Né? Mas assim, e o prejuízo é para quem? Pra família, né? É para ele? É o prejuízo? Não. É para a Isso. família? É para a sociedade. A sociedade que paga a conta, A né? sociedade que paga a conta movimenta a máquina do judiciário, movimenta juiz, promotor, Ministério Público, Oficial de Justiça, movimenta toda uma máquina por um crime que o cara cometeu. É. Se ele não cometesse esse crime, era um pouquinho de uma economia. É pouca coisa. Cara, Mas se vários... se vários começarem a ter, pelo menos, a oportunidade, a obrigatoriedade de ter que trabalhar para sobreviver, Aí começa a mudar eu o acho negócio. que, assim, vai mudar? Certeza? Não é certeza. Mas há grandes chances. Mas você tem pelo menos uma possibilidade, porque do jeito que está hoje, a chance É zero. é zero. É zero. E o pessoal que... ainda falando de tribunal do crime... Do tribunal... entreguei, meu Deus. Entreguei. Mas olha, a gente vê dois sistemas paralelos aqui no nosso país. E eu não sei se isso é comum fora, mas pelo menos aqui no Brasil, que é o sistema judiciário e o sistema criminal dos criminosos, né? Que eles fazem o julgamento deles. E aí as pessoas falam, o julgamento do bandido pelo menos serve, porque ele cumpre a lei da melhor maneira, né? A pessoa matou, ele vai lá e mata a pessoa é pro tribunal do crime. É muito forte o tribunal do crime no nosso país ainda, não? É muito forte porque a facção criminosa é muito forte. Né? E às vezes eles decidem porque eles sabem da fragilidade da lei. Você está entendendo? Sim. Eles quando pegam, por exemplo, um cara que estuprou uma mulher, eles sabem. Mas não tem muito filtro, né? Eles apuram mesmo, realmente? Não tem muito filtro. Mas, chegou na orelha deles, eles já acabam com... há um mínimo do filtro para saber se houve a vítima, um aqui, um ali. Longe dessa pessoa vítima ter a ampla defesa que ela teria num processo judicial, na presença de um advogado, presença do Ministério Público, juiz, longe. Exames, laudos, polícia técnica, reconstrução de crime, aquela coisa, longe disso. Né? Então, assim, é um negócio bem mais escasso. Só que, assim, como você disse, a facção, eles têm lá os advogados deles, que eles pagam por mês. E é simples, basta uma consulta no Google para você saber que a pena de um estupro máximo é 15 anos. E agora você vai pegar esse cara que fez isso, vai colocar, vai entregar para a polícia, o cara vai ficar preso, vai ser condenado, não vai nem pegar a pena máxima, vai ser condenado a 10, vai ficar assim, daqui a pouco tá na rua de novo, para fazer de novo? Não, vamos dar um jeito aqui agora. É assim que funciona. Por que eles fazem isso? Fazem isso porque sabem que a fragilidade da lei é muita, entendeu? Só pela fragilidade da lei ou também para evitar muito a presença policial lá na comunidade? Pela fragilidade da lei e para evitar não só a presença, mas para que isso também sirva de exemplo para essa comunidade. Você está entendendo? Sim. Então você tem que se ver. E até mostrar poder, né? Exatamente. E você vê comunidades, por exemplo, em São Paulo, que o índice de criminalidade dentro da comunidade é zero. Cara, é zero. Qual que é a chance de falar aqui? Heliópolis, Paraisópolis. Nenhuma. Você pode deixar o carro, o morador pode deixar o carro aberto. Qual que é a chance de um cara dentro do Paraisópolis te apontar uma arma, de tomar um celular, igual te fazem lá em Moema? Não vai fazer.
Não vai fazer. Então, o índice lá é por quê? Porque eles manipulam isso e sabem que se pegar, não vão levar para o judiciário. Eles são o próprio judiciário, entendeu? Agora, essa facção muito forte aqui no estado, o PCC, né? Eles ganharam muita força nas comunidades, sendo bons num aspecto para os moradores, né? Comprando isso dos moradores, né? Por exemplo, um gás aqui, uma cesta básica ali, uma ajuda aqui, outra ajuda ali, e isso foi ganhando, vamos dizer assim, um certo respeito pelos moradores, né? Isso tem sentido? Não, foi isso? Não? Todo sentido, porque eles fizeram o que o poder público não fez. Fizeram o que a administração pública não fizeram, tá entendendo? Deram a assistência que os programas de assistência social não deram. Tá entendendo? Resolveram o problema de famílias e esses problemas eram os poderes do poder público, da administração pública. Sim. O problema de moradia, o problema da falta do gás, material escolar. Né? Então, isso tudo cabe a quem gerir isso e assistir essas pessoas. Poder público. O poder público. Opa, poder público. Eles que vão lá pedir voto. Né? Eles são eleitos pelo povo para cuidar do povo e não fazem isso. E aí quem vê essa falha nesse sistema, a gente fala, opa, deixa aqui com nós. Deixa aqui. Tá precisando do quê? Um gás? Um gás aqui, ali, uma casa aqui, ali. E aí eles começaram a dominar, porque o dinheiro para eles não é o problema, nunca foi o problema. E aí começaram a mantém até hoje, tem o respeito, a comunidade com índice zero de criminalidade. Se sente seguro. Se sente seguro. O cara não quer sair dali. Né? Então fizeram a vez do poder público. Assim, diga-se de passagem, fizeram bem feito. Fizeram bem feito. Ah, você está apoiando aqui a organização? Jamais. Não, apoiar não. Mas também não vou ser hipócrita de falar para você que eles não fizeram muito bem feito aquilo que o poder público não fez. Deveria ter feito. Deveria ter feito. Porque se o poder público tivesse feito, eles não teriam vez. Sim. Aqui em Campinas está nascendo uma outra facção aí para concorrer com essa grande? Olha, toda vez que eu ouço isso, eu nunca acredito. Eu não vejo nem a curto, médio e longo prazo uma outra facção para bater de frente com a que já existe. Existe outra. Uma grande, você tem Comando Vermelho, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem a Família do Norte, você tem mas outras, aí são mais localizadas. Sim. Agora, de longe, disparado, o PCC hoje é a maior facção criminosa, uma das maiores do mundo. E a gente vê ligação com política. Você vê ligações em crimes internacionais. Né? Tá longe de ser o PCC que era, por exemplo, de 15, 20 anos, né? Atrás, na época dos anos 2000, 2002, 2003. Sim. Hoje você vê o PCC com ligações em vários países do mundo. Várias ligações. Então, assim, não vejo nenhuma. Tá nascendo uma. Já cortam o mal pela raiz. Já cortam o mal pela raiz. Não tem estrutura, você tá entendendo? Hoje não tem estrutura, não tem quem queira participar de algo que vá contra. Lógico, tem a briga da cúpula, né? Um briga aqui. Agora, surgir um nome forte, a longo prazo. Nem a longo prazo eu vejo algo disso acontecer. Tá certo. Olha, vou fazer uma pausa agora, porque a gente vai fazer o seguinte, eu vou levar alguns recados para você. Agora eu quero te falar sobre aprendizado. O IBRAGESP, Instituto Brasileiro de Gestão e Ensino, é uma empresa que proporciona aos seus clientes cursos, treinamentos e consultorias capazes de transformar e até otimizar os resultados. Nossas soluções são inovadoras e de excelência, baseadas em conhecimento técnico, científico e tecnológico, atendendo na plenitude as expectativas dos nossos alunos. Oferecemos diversos cursos de segurança e em nossa plataforma você encontra cursos a partir de R$ 19,90 com certificado. Os nossos consultores e docentes possuem formação específica nas áreas de atuação, além de larga experiência adquirida ao longo de anos no mercado de trabalho. Em nosso sistema, você tem acesso a uma plataforma personalizada, mais de milhares de conteúdos para treinar e desenvolver os colaboradores da sua empresa. Entre em contato através do e-mail
contato@ibragesp.com.br. Com certeza lhe ofereceremos o melhor atendimento. Apresente-nos os problemas que proporcionaremos as melhores soluções. Agora o meu recado é da RG Joias, uma empresa campineira que tem levado elegância, sofisticação, design através da alta joalheria, eternizando momentos especiais como namoro, noivado, casamento, formatura, aniversários, entre outros. Com atendimento humanizado e personalizado, Rodrigo e Viviane Gaspar buscam levar a sua identidade para a peça, fazendo com que ela tenha um significado e valor únicos para você. Conheça o trabalho incrível da RG Joias. Entre no Instagram, @Rodrigo Gaspar Joias, e fique por dentro de todas as novidades. Quando chega a hora de dizer adeus a quem mais amamos, contar com o apoio de uma empresa que compreende a importância e a delicadeza desse momento faz toda a diferença. A Funerária Flamboyant oferece serviços de qualidade e acolhimento para você e sua família. Oferecemos urnas mortuárias, flores para ornamentação, coroa de flores, translado de até 100 km da matriz, registro de óbito em cartório, remoção do corpo, montagem da sala e muito mais. Na Funerária Flamboyant também realizamos cremação, mais a cerimônia de funeral. Venha nos conhecer e descubra como podemos tornar esse momento de despedida mais tranquilo e significativo. Ligue agora mesmo para 19 3883 1617 ou através do WhatsApp 99428 7703. Estamos aqui para cuidar de você e sua família, com a dedicação e o respeito que vocês merecem. A gente cuida com carinho. Agora eu quero que você conheça o Princípio, um detergente tecnológico e biodegradável que tem revolucionado o agronegócio. Com 12 anos de atuação no agro, o Princípio traz uma resposta definitiva para os problemas de odores, beneficiando a agricultura e a agroindústria. Nosso detergente é composto por extratos vegetais e biodegradáveis, que não prejudicam o ambiente, nem a sua vida, nem a sua família e também os seus pets. O produto age direto na molécula da gordura, quebrando em bilhões de partículas, dessa forma eliminando o odor e acabando de uma vez por todas com moscas e baratas. A aplicação pode ser feita em pets, bovinos, equinos, aves e suínos, em limpeza geral de casa, caixas de gordura, fossas e tratamento de água. Conheça mais o nosso detergente, que tem revolucionado o agro em nosso país. Acesse agora mesmo o nosso site www.oprincipio.tec.br. Você sabia que neste ano o Hospital Sobrapar Crânio e Face, localizado em Campinas, completa 45 anos de atividade? A unidade é referência no tratamento cirúrgico e multidisciplinar de pacientes com anomalias crânio-faciais e realiza 1.200 cirurgias e mais de 50 mil atendimentos gratuitos por ano. Com uma equipe formada por diversos profissionais da saúde, Sobrapar oferece cuidados especializados e busca constantemente por avanços tecnológicos e pesquisas inovadoras. Além disso, o hospital tem investido na modernização de suas instalações e conta com o apoio da sociedade por meio de contribuições para continuar transformando vidas. Conheça as formas de doação em www.sobrapar.org.br. Eu tenho um recado para você da Bonk Profissional, uma empresa de Campinas que oferece soluções para cozinhas profissionais. A Bonk é especialista quando o assunto é projetos, linhas completas de fornos combinados, mobiliário inox, cocção, refrigeração inox na linha branca, câmaras frias, sistemas de exaustão e móveis de madeira. Tudo para que sua cozinha seja profissional e de alta performance. Se o seu objetivo é potencializar o seu bar ou restaurante, temos tudo o que você precisa para tornar o seu sonho em realidade. Fale agora mesmo com o nosso time, solicite um orçamento através do site www.bonkprofissional.com.br ou, se preferir, pelo WhatsApp 11 9 3219 4000. Venha para a Bonk Profissional. Conheça a PicPlay, uma empresa que transforma os momentos especiais em lembranças inesquecíveis. Seja para eventos corporativos, sociais, festas de aniversários ou de casamentos, com totens e cabines de fotos, a garantia é que seus convidados
tenham muita diversão. Oferecemos opções personalizadas de molduras e adereços divertidos. Cada foto se torna uma lembrança única e especial. Além disso, temos a plataforma 360 graus, que permite aos convidados capturarem imagens em diversos ângulos, proporcionando uma experiência imersiva e interativa. E não para por aí. Temos também o Espelho Mágico, uma atração que encanta a todos, e o túnel LED, tão desejado. Na PicPlay sabemos que cada evento é único e merece um serviço excepcional. Nossa equipe altamente qualificada está pronta para te atender todas as suas necessidades e garantir que o seu evento seja um sucesso absoluto. Entre em contato agora mesmo e descubra como podemos transformar seus momentos especiais em lembranças inesquecíveis. O nosso Instagram é o @picplay_fotocabine e o telefone é o 19 99138 8620. Muito bem, de volta aqui com o podcast do Poder e Negócios, hoje conversando com esse advogado que é um expert em vários assuntos, principalmente nos ligados a crimes, porque é comentarista do Cidade Alerta. Como tem sido essa sua experiência lá, junto com Orlando Pessotti, na Tati Record, falando sobre crimes, falando sobre os casos que acontecem aqui na nossa região? Tem sido uma experiência, para mim, assim, sensacional. Quanto tempo já? Eu cheguei, minha primeira participação foi 30 de maio de 2022. Caso Lara nas alturas, 2022, né? Eu foi até curioso, porque o Orlando mandou uma equipe para Campo de Paulista para gravar com a Luana, com a mãe da Lara. E a repórter, à época, era a Letícia Miyamoto. Letícia. Só que quando chegou lá na casa dela, a Luana disse, não, sem a presença do Dr. Fábio aqui, eu não falo absolutamente nada. Eu tinha orientado ela, não era para não falar, era só para que eu pudesse estar junto, para poder orientar. O caso tomou uma proporção praticamente internacional. Sim. Né? Foi assim, virou série, né? Então, assim, foi uma coisa que tomou uma proporção. Virou série? Virou série. Tá em alguma plataforma? Salvo engano, tá no Play Plus. Salvo engano, não, está no Play Plus. Então, e eu falei para ela para tomar um cuidado, porque naquele ímpeto de acusar alguém, de falar, Sim. Então uma orientação ali do lado, não que eu quisesse aparecer, você me conhece, eu nunca precisei disso, de ter que, não, só vai falar se eu tiver para eu aparecer, não era isso. Só que ele mandou essa equipe lá, e aí ela falou, não falo. E aí o Orlando me chamou no Instagram, eu não tinha nem o WhatsApp dele ainda, ele me chamou no Instagram. E falou, doutor, tô querendo lá falar, só que ela falou que não... Eu tava na Barra Funda fazendo um plenário do júri. E eu acabei saindo, fui ao banheiro, liguei para ela e falei, atende aí o pessoal, eles querem fazer uma matéria, pessoal bacana, atende eles aí e tal. E aí ela atendeu. E aí na outra semana ele me convidou para tomar um café, ele tinha acabado de assumir o Cidade Alerta. Acho que tinha questão de nem 2 meses. E aí ele me fez o convite para ser o comentarista lá do Cidade Alerta. Né? Para mim tem sido uma experiência assim sensacional, de verdade mesmo. Fiz grandes amigos, você é um deles lá. Participei de praticamente não, de todos os programas que tem hoje lá no Grupo Tarde. Eu sou colunista lá da Rádio Nova Brasil FM, tenho uma participação com a Verônica lá no Balanço Geral toda quinta-feira, né? Praticamente uma vez por mês eu faço lá com a Fernanda, não tá com tudo, né? E o Cidade Alerta diariamente lá acordando. Então tem sido uma experiência, foi um desafio muito grande, porque aquela época, quando nós nos conhecemos, eu fazia muita matéria lá para a rede, para São Paulo, mas eram os VTs, né? Sim, gravados, né? Então é aquela coisa, olha, de errar de boa. Vou te perguntar, você não faz de novo essa parte para mim, que doutor, quer falar mais alguma coisa que você acha importante? Sim. Eu queria falar sobre... Aí o cara fazia a pergunta, então dizia, cara, ao vivo não, ao vivo você tem que saber, você tem que, né, eu cheguei até a falar isso lá, né, quando falamos no Poder e Negócios, né, no programa, que você tem que ser sucinto, você não pode estender muito, você tem que trazer uma linguagem um pouco mais simples, você não pode ser muito técnico, né? Porque é da nossa natureza, às vezes as pessoas acham que é para aparecer, e não é isso.
a gente acaba tendo que usar uns termos... Juridiquês, né? Um juridiquês, um termo um pouco mais técnico. Data vênia. Data vênia. Você tem que usar um termo mais... por exemplo, olha, eu vou ser sucinto. Se você falar sucinto, as pessoas não entendem. O que é isso aí? Então você tem que ser técnico, mas você tem que ser um pouco mais raso para que as pessoas entendam. Você não pode ser juiz de valor, você não está ali para analisar o caso em concreto. Às vezes, tá pelo lado da vida, ali você não está pelo lado de ninguém, você está comentando uma situação que está acontecendo. Você tem que com base na lei. Com base na lei, né? Você não pode falar nenhuma bobagem, por exemplo, acusar alguém. Né? Se você falar, esse cara, por exemplo, ele está sendo... ele é réu no processo, às vezes o cara nem foi indiciado. Então tem umas coisas que você tem que ter um pouco de o traquejo para poder falar. Então, assim, ao vivo é um negócio muito... E no começo era legal, assim, é legal pra caramba, mas no começo tinha um espelho e eu lembro que eu ficava olhando pro espelho e eu sabia o VT que eu ia comentar. Entendeu? Sim. Então eu olhava no espelho, na tela na minha frente, estava lá, por exemplo, roubo a banco. Dr. Fábio comenta. Então eu sabia que depois daquele VT eu roubo iria a banco, você ia comentar. Aí eu ficava prestando atenção naquele VT, roubo a banco, o que aconteceu e tal. Hoje não. Só para entender, o pessoal, espelho é uma paginação, é uma tela. Uma tela. Aí você imagina aqui na tela, tem aqui a lista do que vai para o ar. Exato. Eu tô aqui um espelho tem a lista do que está indo para o ar. Então, por exemplo, vai a matéria do roubo a banco. Aí embaixo, o que vem na sequência? Vem Dr. Fábio comentando, isso. Depois, vem outro VT, outro nome, outra reportagem. E assim por diante. Roubo a farmácia, isso. É o título das retrancas, os títulos das matérias que vão... O que vai acontecer no programa. Exato. É uma paginação. E eu sabia quando eu ia comentar. Então, por exemplo, às vezes tava lá, escrito, roubo a banco. Aí eu olhava o horário, 18h40, e era 18h25 ainda, eu falei, nossa, tem 15 minutos, então durante 15 minutos eu não vou falar nada aqui, né? Então ele me chamava somente nesses casos pontuais. Que já tava lá. Já tava lá. Cara, hoje, você sabe como é que é lá, hoje não tem, hoje chama... Já tem que ficar lá em pé, não, porque tem não sabe a hora que vai chamar. Tem que ficar em pé, e assim, eu acho que deu muito certo, passou uma credibilidade, porque estar lá como comentarista não é você só saber falar ao vivo. Você tem que saber o que falar ao vivo, né? E tem dado certo pelo retorno que o programa tem dado. E não só isso, mas a gente vê muito vamos dizer assim, a química entre vocês. A gente tem uma sintonia. A sintonia é muito boa. A gente tem uma sintonia bem legal. E se não tivesse, ia ser... Acho que nem estaria mais, né? Não estaria, porque é diário, né? Diariamente você fazer uma coisa que você... Tem que ter a sintonia. Tem que fazer o que você gosta todos os dias, cara, é muito bacana. Fazer o que você gosta ao lado de pessoas legais é melhor ainda. Você chega, por exemplo, lá tem um Didi, tem um Marquinho, tem um Buiú, pessoas que a gente tem um entrosamento legal ali, o Orlando, então assim, é o que você falou, se não tivesse essa química... Talvez já nem... já não estaria. Porque... E aí é legal isso, você não saber ser surpreendido, né? Ser surpreendido. Ele te chamar para comentar um caso... É aquela coisa que você adquire com o tempo, né? Você já tá lá há bastante tempo. E hoje você... já. E hoje, assim... Fala sobre qualquer... Engraçado que eu aprendi muitas coisas, principalmente quando eu fico com o ponto, hoje eu tenho, né? Fico com o ponto. Então eu aprendi muita coisa que tá rolando ali, tipo... eu seguro um pouco nesse caso, né? E às vezes ele tá comentando alguma coisa, quando fala seguro eu já sei que ele tem um tempo... para segurar, que quando ele me chamar para comentar, eu posso me estender um pouco mais, falar um pouco mais pausado, criar uma linha de raciocínio. Sim. Às vezes, quando ele me chama, a produção já está falando, chama. Vai logo. Corre! Muito... Só que assim, a gente está sendo educado aqui, né? Chama. Tipo, devolve. Então, assim, é uma dinâmica bem legal. E hoje ele me chama, né? Isso foi com o passar do tempo. E hoje ele me chama com perguntas, assim, bem aleatórias. Por exemplo, um crime lá
De estelionar. Doutor, fala qual que é a pena do que. Então, hoje ele faz pergunta específica. Pergunta quantos quilos você pega na academia. Isso aí ele me inferniza a vida, cara. Isso aí me inferniza a vida. E ele, assim, começou, passou a perguntar coisas pontuais e aleatórias e a qualquer momento, depois que ele pegou uma certa confiança. Então, às vezes ele sabe, e às vezes a gente sabe, por exemplo, a gente ouve, olha, nós estamos com 30 de sobra. Ter 30 minutos de sobra dentro de um programa, você tem que... Vai fazer o que nesses 30 minutos? Você tem que ter outra que. Então ele sabe que ele pode contar comigo para chamar, para segurar, para comentar. Sim. E às vezes quando passa... Até por uma estratégia de audiência, de ver o que está passando nas concorrências. Uma estratégia de audiência. Às vezes quando ele pergunta alguma coisa para mim, aí eu escuto a produção hoje, lá o João, doutor, segura um pouco. Quando fala segura um pouco, hoje eu já consigo ouvir e não perder o raciocínio. E no começo eu falava, cara, não vai dar certo isso. Porque assim, eu para estudar, para ler, para trabalhar... Tem que estar concentrado. Eu só faço isso ouvindo música. Eu coloco um fone de ouvido e só faço isso ouvindo música. Trabalhando, lendo, estudando o processo, mas é uma coisa minha ali. Mas eu ter que falar e uma conversinha paralela, e a conversa paralela direto dentro do ouvido... Mas Deus... Que você precisa entender o que tá falando com você ali. Exato. Você precisa entender... E às vezes você tem que mudar o que você está falando por uma orientação que vem. É muito, muito louco. Isso é muito verdade. Legal. Deu muito certo. Foi muito legal. Que legal. E você, essa época de política, né? A gente ouviu pelos corredores que você iria sair candidato. Não sei nem se podia perguntar isso aqui, mas a gente está entre amigos. Pode. Eu queria saber, você desistiu? Olha, esse é um projeto que eu comecei em 2023. Comecei a estruturar isso. Aos 45 do segundo tempo, eu me filiei ao Partido Podemos, um partido que recebi uma indicação, inclusive, do delegado Palumbo, que está lá com a gente sempre. E aí eu fiz a minha filiação. E aí teve o último dia de participação na TV, que foi no dia 28/6. Você chegou? Eu cheguei a fazer o último programa, parar, fiquei uma semana afastado e em conversa com o Orlando, com a direção, com a minha família, a gente achou melhor esperar, né? Eu cheguei na TV tem pouco mais de 2 anos, graças a Deus, assim, a gente falava fora do ar aqui, eu sempre soube chegar nos lugares, lá eu cheguei, se me perguntava eu respondia, se não me perguntava eu ficava quieto, se me chamassem eu iria, se não me chamasse, eu não me convidava. Então, eu fui criando o meu espaço lá dentro. Naturalmente. Naturalmente. Hoje eu tenho uma liberdade lá, assim, tenho acesso a todo mundo. Então, mas eu achei melhor esperar, fortalecer um pouco mais, não só o nome, na cidade de Campinas, criar alguns projetos. Hoje eu tenho um projeto que atende mulheres que são vítimas de violência doméstica. Era isso que eu ia perguntar agora, mas eu vou primeiro dar um recado para você e volto já, a gente vai saber sobre esse projeto, porque o Dr. Fábio ele tem uma pegada nessa área de defesa da mulher. Mas já, depois desses recados que eu tenho para você. O LEAD é um grupo formado por líderes empresariais que reúne executivos dos mais variados setores de atuação em busca de fortalecer a livre iniciativa do desenvolvimento econômico e social, assim como a defesa dos princípios éticos e de governança nas esferas pública e privada. O LEAD é o maior e mais importante grupo de lideranças empresariais do Brasil, presente em 5 continentes e com mais de 2 dezenas de frentes de atuação. O grupo conta com unidades regionais e internacionais, com o propósito de potencializar a atuação do empresariado na construção de uma sociedade ética, desenvolvida e competitiva globalmente. Agora eu quero te falar da Aqui Benefícios, uma empresa 100% brasileira que está pronta para fazer parte da sua vida, com uma ampla lista de benefícios e assistências essenciais para você e sua família,
com condições imperdíveis. Na Aqui Benefícios você é tratado com profissionalismo, carinho e respeito. Oferecemos 12 benefícios incríveis, incluindo teleconsulta, clubes de descontos, saúde pet, títulos de capitalização e muito mais. Na Aqui Benefícios acreditamos que cuidar de você é cuidar do nosso país, com preços a partir de R$ 19,90 mensais. Não perca tempo. Acesse agora mesmo o nosso site www.aquibenefícios.com.br. Descubra como a Aqui Benefícios pode transformar sua vida para melhor. Esperamos por você. O inglês é considerado o idioma dos negócios. Aprender inglês facilita a comunicação e a interação com pessoas de diferentes culturas e nacionalidades. Na Excelente Global, na Vila Marieta, utilizamos a metodologia japonesa não linear, na qual o aluno pratica intensamente a parte oral, seguindo a evolução natural de aprendizagem, aprendendo primeiramente a ouvir e falar. Aqui o aluno também explora peculiaridades do idioma, adicionando gírias e expressões idiomáticas, enfatizando a velocidade, a fluência e a pronúncia, com preços que cabem no seu bolso. Aqui você aprende de verdade. Entre em contato agora mesmo através do nosso número e venha conhecer a Excelente Global, unidade Vila Marieta em Campinas. A responsável é a Hélida Rabelo. Venha e saia bilíngue. Descubra como a música pode transformar a sua vida. Venha conhecer a Toledo Musical, uma empresa familiar que está há mais de 45 anos no mesmo endereço, na Avenida Brasil 1765, no Jardim Guanabara, aqui em Campinas. Oferecemos os melhores instrumentos musicais e cursos para você se apaixonar pela música. Além disso, a Toledo Musical também possui músicos que fazem a alegria e a emoção para casamentos, cerimônias, festas e eventos especiais. Não perca tempo, escolha quem é referência no setor e tem uma experiência musical inesquecível. Acesse agora mesmo o nosso site www.toledomusical.com.br. A Tour House é uma empresa de soluções em viagens corporativas, eventos e incentivos, fundada em 1990, uma das principais TMCs do Brasil, Travel Management Companies, oferecendo serviços de qualidade na gestão de viagens corporativas, eventos e de incentivos. Atualmente, conta com mais de 350 colaboradores, envolvidos com mais de 300 clientes. É uma empresa que vai além do gerenciamento de viagens, com soluções inovadoras. Sua agenda também inclui a construção de um futuro sustentável. Desde 2007, a Tour House é considerada uma empresa em dia com o planeta em relação ao carbono neutro. Já em 2018, criou um comitê interno de sustentabilidade. Desde então, estimula o engajamento da empresa com uma agenda sustentável. Você sabia que com o passar dos anos, vamos perdendo o esmalte do dente, afetando a coloração, a funcionalidade e a estética? Pois é, diante disso eu te convido a conhecer a Stanley's Smile, localizada na Avenida Antônio Lapa, 528, no Cambuí, em Campinas, onde fazemos avaliação personalizada, simplificamos os processos, contamos com um laboratório próprio, tecnologia 3D de ponta, procedimento minimamente invasivo, garantindo resultados naturais e devolvendo a harmonia perfeita do seu sorriso. E tudo isso por um valor de investimento super acessível, que te trará de volta a autoestima. Acesse o nosso site, conheça o testemunho de alguns dos nossos pacientes. O nosso Instagram é @stanleys.smile. Unidades em Campinas e no Alphaville, em São Paulo. De volta aqui com o podcast do Poder e Negócios. Dr. Fábio, conta lá então sobre esse projeto que você sempre vem fazendo trabalhos e ações para proteger as nossas mulheres. As mulheres que o nosso Brasil, infelizmente, tem registrado cada vez mais casos e casos de violência doméstica, e essa realidade tem chegado cada vez mais em lares de pessoas que sequer imaginavam que algum dia poderiam ter acesso a essa violência desmedida, né? Em 2022, quando ainda tinha... eu participei do primeiro Balanço Geral Especial de sábado, com a Fernanda eu conheci a Grazi Coutinho, né? Ela é coordenadora de políticas públicas
né, aqui na cidade de Campinas. E eu descobri que ela tinha um trabalho com essas mulheres, né, me convidou para ir num evento, uma palestra, e eu comecei a me engajar nisso e tem 6 meses eu criei um projeto aqui em Campinas, que é um projeto para atender mulheres que são vítimas de violência doméstica. Um projeto com atendimento toda segunda-feira, das 10 ao meio-dia, lá na Norte Sul. Um projeto que o atendimento é 100% presencial, 100% gratuito, para que a gente possa, de alguma maneira, contribuir, levar informação para essas mulheres. Porque, às vezes, a mulher ela não sabe que ela está sendo vítima de violência doméstica. E quando a gente fala em violência doméstica, o que salta aos olhos é agressão. É agressão, é a mulher chegar espancada na delegacia. Não, cara, eu poderia aqui falar várias para você. Você tem a psicológica, você tem a gestacional, você tem a patrimonial, você tem a financeira. Então você tem um monte de violência doméstica, um monte. E às vezes a mulher não sabe, né? Eu ouvi relatos dessas mulheres, por exemplo, a mulher diz o seguinte: ele me bate mesmo de vez em quando, mas em casa não falta nada. Se você for em casa e abrir os armários, olha, dá gosto. Mas ele é assim mesmo, de vez em quando. Não, entendeu? Então tem dificuldade. Então, eu sempre falo, até te agradeço por esse espaço de poder falar. Lá não é um espaço para acabar com o casamento de ninguém. É um espaço de orientação, para a gente levar orientação, levar informação para essas mulheres, né? Levar ajuda para essas mulheres, porque às vezes ela quer denunciar. Você tem vários estágios, né? Às vezes você tem a mulher que quer denunciar, e para isso ela tem que ir numa delegacia. Sim. E infelizmente isso não é uma crítica a nenhuma delegacia da cidade de Campinas. Isso é uma crítica que eu faço sempre que eu posso a toda a segurança pública nacional. É difícil o atendimento numa delegacia, é muito difícil. Uma mulher sozinha numa delegacia é muito ruim dela ser atendida. Chegar com um advogado é outra situação. E não estou dizendo chegar com o doutor Fábio Costa, que é o advogado lá da... Não, esquece isso. A simples presença de um advogado na delegacia para a confecção de um boletim de ocorrência, essa pessoa ela é vista de uma outra maneira. Então ela tem esse primeiro passo que ela tem que dar esse primeiro passo. Só que às vezes você tem mulheres que já fizeram isso, já está num processo avançado, tem medida protetiva, o traste que eu falo, né, está descumprindo a medida protetiva e ela não sabe o que fazer. E aí nós ingressamos nesse processo, pegamos todas as provas que ela tem, informamos para o juiz, para o Ministério Público, de que ele está descumprindo a medida protetiva. Hein? Várias vezes já fiz pedido, requisições para pedidos requerendo a prisão dessa pessoa. Então é um espaço que a gente busca levar essa informação para essas mulheres, para que de alguma forma a gente consiga diminuir. Os números são assustadores. O Brasil ele é líder hoje absoluto em cometimento de crime de feminicídio na América Latina. Uau. Na América Latina, o Brasil é o país que mais mata mulheres. Uau. Né? Aí você vai falar para mim assim, como já falaram, é a pandemia, né? Pandemia foi terrível, o pessoal ficou dentro de casa, o homem começou a bater na mulher. Não, desde 2017 o Brasil é líder, pandemia 2020, isso não tem nada a ver com pandemia. Então o Brasil tem esse título de líder, infelizmente. Bom, e o começo disso tudo é aquela agressão verbal que passa para aquela agressãozinha que vai mudar. Eu sempre falo, é difícil. Por exemplo, se você falar na América Latina, o Brasil é o líder, mas a título mundial, pensa, cara, a título mundial, quantos países nós temos? Mais de 180? O Brasil é o 5º colocado. É muita coisa. Nós temos um feminicídio a cada 6 horas. Meu Deus. Um a cada 6 horas. Então, assim, os números são... inclusive, 2023, desde que o feminicídio foi instituído, em 2014... Desde que o feminicídio foi colocado como uma qualificadora do homicídio lá no Código Penal, 2023 bateu o teto. Ganhou de 2015, 16, 17, 18, 19, 2023 é o teto. Quer dizer, ano após ano. E 2024, pela média, vai ser o teto. Então, cara, assim, tá subindo cada vez mais. Né? E a gente sempre fala, no primeiro evento, pula fora. É difícil. Por quê? Você tem mulheres, e hoje eu falo não só de experiência de atuar nesses processos, mas de experiência de atendimento dessas mulheres. De ouvir cada De uma ouvir delas. histórias.
Não tem classe social, não tem. Eu atendi mulheres que eram analfabetas funcionais, mal sabiam escrever o seu nome, e atendi mulheres que eram gerente de RH, diretora de confecção. Independente do grau Cara, de não instrução. tem, independente do grau de instrução. E aí você tem, por exemplo, mulheres que, por exemplo, ela tem um salário de R$8.000, ela paga o aluguel, água, luz, telefone, escola, tudo. Ela mantém a casa e o cara trabalha, o dinheiro dele é para ele. Entendeu? Isso é violência? Isso é uma violência patrimonial. Como é que uma mulher dessa se separa de um cara desse? Você tá entendendo? Sim. Por outro lado, você tem a mulher que ela não tem nenhum tipo de renda. Hoje, tem 2 meses, nós temos um WhatsApp para divulgação, as pessoas fazem o primeiro contato, esse primeiro contato para o WhatsApp não é para atendimento, é só para informação, para que a pessoa leve, tem alguma testemunha de alguma coisa? Leve. Tem algum vizinho que viu? Leve. Tem documentos? Tem boletim de ocorrência? Tem algum papel? O número de processo? Se tem, leva para a gente dar uma olhada. É só uma orientação. E agora nós colocamos nesse questionário, nesse atendimento, nós colocamos uma pergunta. A senhora tem condição de ir até o nosso local? Sim. Por quê? Porque eu ouvi relatos de mulheres, olha, eu queria tanto ter ido lá, não fui, porque não tem o dinheiro da condução. Então hoje eu estou fazendo esse atendimento itinerante. A gente marca um dia e um horário e eu vou até a casa dessa pessoa para atender. Por quê? Às vezes ela não tem condição de ir até lá. Ela não tem nada, absolutamente nada de renda. Como é que você tira esse cara de casa? Difícil. Cara, você não tira. Você tira ele hoje, como é que ela vai comer amanhã? É. Difícil demais. E a mulher que no caso, ela tem recursos, ela trabalha, tudo, como você falou naquela primeira opção, naquele primeiro exemplo, e o marido também, mas o dinheiro dele é dele, o dela é de todo mundo. Cara, é difícil porque ela tem a renda dela e com essa renda dela, ela sustenta todo o lar. E a renda dele, ele usa para ele. E se ela mencionar para ele de pegar o dinheiro dele para ajudar alguma coisa, isso gera uma discussão, que gera uma violência, que vai gerar uma agressão. E aí você vê que por muito menos as pessoas matam. Então a gente cansa. Às vezes, lá no Cidade Alerta, teve um dia que eu comentei com o Orlando. Falei, cara, você percebeu que nós estamos com 40 minutos de programa e nós já falamos de 4 casos? 4 casos na região de vítimas fatais, em 40 minutos. Então, hoje eu tenho um pouco de acesso lá na redação. E eu vou lá conversar com o pessoal da produção para ver o que chegou aí. Chegou alguma coisa que vocês, por exemplo, achou legal, mas não vai fazer por uma questão jornalística, assim, além de não entender o que é bom a título de audiência para a TV, longe disso, eu nem participo disso, mas tem alguma coisa que chegou, que vocês descartaram, aí às vezes eu pego para olhar e falo, tipo assim, chegou 20, pegou 4, porque é o que deu. Se for pegar tudo, o programa é só disso. Então, assim, o número é muito assustador. E você vê que a gente tem um problema. Hoje, a lei mais falada hoje no Brasil é uma lei que é a Lei 11.346, que é a Lei Maria da Penha. É a lei mais falada no Brasil. Mais que tráfico de drogas, mais que organização criminosa. E por quê? É a mais falada porque é o crime que está mais em alta. Mas não é porque as pessoas não estão, às vezes, cansadas de ver tanto crime, ver tanto assassino que vai lá e cumpre pouquinho a pena, fala assim, a lei é boa, a pena é que não é. Tá na boca do povo a lei, essa é a verdade. Tudo é Lei Maria da Penha, tudo é Lei Maria da Penha. É a terceira eleita já, a terceira melhor lei do mundo. Terceira melhor lei do mundo. Então, você tem uma lei onde você tem um único crime. Porque quando uma mulher sofre uma agressão, ela faz um boletim de ocorrência e ela ganha um papel que chama medida protetiva. Uma medida protetiva que não protege absolutamente nada. Nada.
Lá é uma papel. É uma receita de bolo, não tem uma análise de caso concreto, de caso a caso, não tem. Simplesmente ela ganha um papel e fala, ó, nós vamos avisar ele que ele tem uma medida protetiva e que ele não pode chegar perto de você, ok? Ok. Então, avisa, olha, fulano, você não pode chegar perto dela, porque você tem uma medida protetiva, ok? Ele tá sabendo. Se ele descumpre, se ele chega perto dela, ele comete um crime. Sim. É um descumprimento de uma ordem judicial, é uma desobediência judicial. Esse crime chama descumprimento de medida protetiva de urgência. Qual que é a pena? 3 meses. Aí eu te pergunto, você acha que um crime com uma pena... Porque às vezes o cara teve essa medida protetiva porque ele tentou matar a mulher. Então ele já está respondendo, sabe por qual crime? Tentativa de feminicídio. Sim. Extremamente grave. Qualificado, onde a pena é 12 anos. E se aí, ele tiver a primeira oportunidade... Ele vai 3 meses mais. E se ele descumprir essa medida protetiva, vai aumentar em 3 meses mais o prejuízo dele. Então, e você não tem nenhum monitoramento. Por isso que eu tenho acompanhado um projeto. Eu estou tentando viabilizar isso, né, e aí envolve muitas questões. Esse era um projeto meu. Não deu tempo de eu startar ele. Inclusive, voltando a falar, né, da política, seria o carro-chefe do meu plano de governo, como vereador na cidade de Campinas, falar disso, monitorar esse cidadão. E eu não estou falando aqui de reinventar a roda, porque já não tem a tornozeleira, já não existe a tornozeleira. Sim. Você já não coloca o cidadão lá na saidinha temporária com tornozeleira para monitorar. Por que não monitorar? Esquece medida protetiva, ele vai. O cara que quer fazer, ele vai fazer, não é medida protetiva. Eu tenho uma cliente, infelizmente perdeu a vida, né, e os pertences dela estavam na delegacia, e a família pediu para eu retirar, eu retirei. E com autorização, com uma chamada de vídeo com a mãe dela falou: abre a bolsa dela, viu o que tem dentro, e tinha algumas coisas pessoais e tinha um papel. E esse papel era a medida protetiva. Então, você vê que... Serviu de nada. Não serviu de nada. Então, e se você monitora isso, você fala, opa, esse cara não pode chegar perto dela. Você tem um negócio tão simples de fazer. Já fazem isso, por que não fazer? Falta um pouco de boa vontade, eu vejo. E endurecer um pouco mais essa questão da Lei Maria da Penha em relação aos crimes praticados dentro dessa Lei Maria da Penha. Quem quiser procurar esse serviço, como faz? Tem o WhatsApp, que é o 19-99725-5903. 19-99725-5903. É uma prévia, só para a gente entender um pouco da situação e encaminhar essa mulher para esse atendimento. Seja lá no nosso espaço de segunda-feira, das 10 ao meio-dia, ou em um horário específico, em um dia específico. Inclusive, eu já atendi mulheres domingo à noite, sabe? Não tem dia, não tem horário, vai de acordo com a necessidade da pessoa que está precisando. Ô, doutor, agora falando um pouco sobre empreendedorismo, dando tudo, fazendo aqui o caminho inverso. Você, para se tornar um advogado especialista, um bom advogado, estudou pra caramba, e não só estudou, mas fez a prova da OAB quantas vezes? Eu fiz e eu falo, sabe que hoje eu estava num almoço e eu falei, a pessoa vai fazer agora no dia 28. Vai fazer a prova da OAB. Eu perguntei, é a sua primeira? Minha primeira vez. Eu falei, e você tá assim? Calma, calma. Porque é uma prova muito ingrata. Muito ingrata. Assim, não mede, basicamente ela não mede o conhecimento de ninguém. Não mede, de verdade não mede. O que você o que você aprende na faculdade, você não consegue passar na OAB. Você tem que contratar um cursinho. E o que você pega no cursinho, você aplica para passar na prova da OAB e depois a vida prática é outra coisa. O campo de batalha é outra coisa. Eu fiz 17 vezes essa prova. São 3 por ano. Eu comecei no exame de número 13 e passei no exame de número 29. Nossa. Fiquei 5 anos tentando. E cada vez uma frustração. Olha, no começo não era tanta frustração, eu achei que era parte um pouco do processo, né, que eu tinha que passar. Então, é uma prova que você tem 80 questões, que você tem que acertar 40, e aí se você acerta 40, você passa para a segunda fase.
você faz uma peça escrita, você tem que tirar 6. Se você não tirar 6, você tem mais uma oportunidade, que é uma repescagem. E aí, se você não tira 6, você volta para aquela de 80 questões, que você tem que acertar 40. Então, fiz a primeira, não passei, fiz a segunda, na terceira vez eu passei para essa segunda fase, aí tirei 2,80, não passei, tirei 4,80, não passei, aí tive que voltar. Onde eu voltei, aí foi tenso, porque aí eu fiz 10 provas seguidas. Se você colocar que 10 provas são 3 por ano, foram praticamente 3 anos e meio, quase 4, tentando chegar na segunda fase de novo. E aí eu consegui chegar na segunda fase de novo. E aí fui para essa peça escrita, tirei 5 e 5. Nossa! Tinha que tirar 6. Só que eu tinha mais uma repescagem, né? E aí eu tirei 5,75. Não foi 6 ainda. Aí eu tive que voltar de novo. Meu Deus! E aí eu faço de novo essa. E aí pela terceira vez eu vou para a segunda fase. E aí fiz e fui aprovado. Então hoje as pessoas... Cara, eu perdi a conta de quantas vezes eu falei isso. Que as pessoas hoje me veem na televisão, na rádio, né, nesses casos de grande repercussão aí pelo Brasil inteiro. Falar, isso aí deve ser... Sorte. Cara, mó mamata, isso aí... Cara, assim, não tenho... o primeiro advogado... Trevo de 4 folhas. Exato. Achou o trevo de 4 folhas. Exato. O primeiro advogado da minha família, minha irmã também é advogada. Na verdade, minha irmã é advogada primeiro que eu, né? Mas assim, eu e minha irmã, nós somos os primeiros advogados da família, né? Não tenho parentes no meio jurídico, não tenho parentes no meio jornalístico que me colocaram lá. Se hoje eu cheguei em um determinado lugar, foi galgando ali, foi fazendo aquele trabalho que você me viu fazer em 2022, de ir lá na casa da família, de entrar no mato, fazer busca, entrevista e andar às vezes... Aquela até que era razoavelmente perto, eu morava em São Paulo, para Campo Limpo não era tão distante, mas eu cheguei para gravar VT de 30 segundos, andar 4 horas. Nossa. Né? Então isso foi um investimento da minha parte para poder chegar onde eu queria chegar. Carreira. Então, hoje as pessoas me veem nesses grandes casos, acham que de repente foi sorte, não, foi trabalho. Um trabalho. Suor. Então esse cara aí deve ter passado na primeira na OAB. Não, eu tô falando aqui ou aqui? Aqui, 17 vezes. Eu comecei no exame de número 13 e passei no exame de número 29. E não tenho, cara, assim, não tenho a menor vergonha de falar isso. Porque, às vezes, passar na primeira vez não é pressuposto de que você é bom. E ter feito 17 não é um pressuposto para você falar que o cara é ruim. Eu sou a prova disso. Sim. Né? Não estou dizendo aqui que hoje, numa simples consulta no Google, no meu nome, advogado Fábio Costa, você vai ver que eu sou o líder absoluto lá de pesquisas, de pessoas procurando. E um cara que fez 17 vezes uma prova. Então, fica até uma dica, fica até um conselho, viu, Thiago, para as pessoas que vão fazer. Hoje é dia 19, daqui 9 dias, no próximo domingo, sem ser esse domingo agora, no próximo, tem a prova da OAB. E vou dizer, essa prova não mede o conhecimento de ninguém, não mede o esforço de ninguém, não mede a pessoa que você é. E é assim, se não passar nessa, tem a próxima. Eu sempre falo, só não vai passar aquele que desistir. É o que eu sempre falo. Mas será que eu vou passar? Vai. Se você não desistir, você vai passar. Se você desistir, aí não tem como você passar. Na vida, pra tudo, né? Pra tudo. Pra tudo. Eu morava em São Paulo, 2022, em maio. Não tinha absolutamente nada para fazer em Campinas. O Orlando falou, doutor, você não quer vir tomar um café comigo? Eu falei, porra, vou andar 200 km para tomar um café? Vou. Opa, agora eu vou. Fui, tomei um café, criei um relacionamento com ele, uma amizade com ele. Tô lá no Cidade Alerta hoje. Se não tivesse pensado, 200 km. Imagina, vou lá para tomar um café aqui. Não, eu não vou... eu vou... E eu lembro que no dia, era uma quinta-feira. Eu lembro que na quinta-feira eu tinha compromisso, e era compromisso importante no escritório. Eu desmarquei para ir com ele, para ir tomar um café com ele. Então eu sempre falo... É muito questão de oportunidade, se abraçar a oportunidade. Passa uma vez só. Se eu não tivesse ido aquele dia, quando será que eu iria de novo? Sim. Entendeu? Então é muito disso de oportunidade... E de você persistência. Persistência. E eu ouvi de pessoas, Thiago, muito, muito próximas, assim, à época,
falavam para mim assim, porque eu tinha uma loja de carros, né? Eu comprava, vendia carros, e as pessoas falavam assim, meu, para com isso, você não precisa disso. Pô, você tá tão bem lá vendendo carro, larga desse negócio de querer ser advogado. Pô, que sofrimento, estudando 18 horas por dia. Nossa. Pra que isso? Pô, a festa lá você não foi. Eu lembro, assim, foram 5 anos que eu fiquei 5 anos praticamente sem viajar, Sem férias, vida. sem viajar com os meus filhos. Vida social, Zé. Não, cara, tinha. Se eu falar pra você que eu me abdiquei de tudo 100%, é mentira. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Quando o negócio foi estreitando, que eu vi que eu tava fazendo, não tava passando, aí a minha vida, no final, nas últimas provas, nos últimos, sei lá, 1 ano e meio, eu estudava 18 horas por dia. Nossa, Então, hoje, assim, e eu sempre falo, eu faço questão, e isso não você vai concordar com isso, você é um cara que me conhece, não é soberba, mas eu sou uma puta de uma mão de obra hoje, por conta de todas essas horas que eu estudei. E eu estudei não foi pouco. Então hoje, se eu sou um cara bom hoje no que eu faço, foi porque eu estudei muito. Então eu sempre falava, cara, não vou deixar. Porque se eu não for advogado, eu não vou ser mais nada, porque eu não quero mais comprar e vender carro, é legal, dá dinheiro. Tô cuidando da minha família, dos meus... Mas não é isso que eu quero. Sim. Eu quero ser advogado e eu vou ser advogado. E aí você tem que tomar uma decisão. E eu tomei a decisão de não desistir. De não desistir para cima. Muito bem, doutor Fábio, me conta uma coisa. Você gosta de café? Gosto e você sabe, você tá acompanhando lá nas redes sociais, né? Eu tô indo para um lado da minha vida um pouco mais, não vou dizer fitness, um pouco mais saudável agora, né? Sim. Então, assim, e eu vejo que o café é uma bebida de você socializar, né? Opa. E você chega em algum lugar, você fala que não vai tomar um café? Não quero. Aí agora eu comecei a tomar café sem açúcar e, cara, achei que não ia dar certo. O açúcar eu cortei de vez. Com adoçante não vai. E aí todo mundo fala sempre o quê? Café tem que ser sem açúcar. E eu tô vibrado nisso agora. Por falar em socializar, você fez aquela conversa com o Orlando, foi tomando um café. E tô aqui hoje por conta de um café, verdade. Show de bola. E agora você vai ganhar um presente. Puta merda. Do Café Canecão. Caraca. Indústria Campineira. Aqui, olha só, vários cafés aí especiais para você. Saborear cada um deles. Conhece Café Canecão? Conheço. Caraca, Café Canecão. Quanto, velho? Tem nosso parceiro aqui no podcast do Poder e Negócio. Tem café a vácuo premium, tem encapsulado. Eles têm esse gourmet encapsulado. Tem o tradicional também em cápsula. E é bem legal, ó. Deixa eu virar aqui então pra frente, olha só. O que mais que tem aqui? Quantos? Me ajuda aí. Olha aqui, o tradicional. Esse é o tradicionalzão. Tradicional. Esse aqui é o extra forte, olha. Que é o que eu tenho tomado mais. Ou solúvel. Tem solúvel também, ó. E cappuccino, olha aí. Cara, quanta coisa e legal. O cappuccino. É café que não acaba mais, hein? Top demais. E você sabe que tem esse selo... Ah, caiu aqui a sacola. Esse selo, cadê? O selo... Nesse aqui tem, ó, da ABIC, que é a Associação Brasileira da Indústria de Café, que ele certifica a pureza e a qualidade. Então, você vai tomar um café que você sabe que tem pureza, tem qualidade. Eu visitei a fábrica do Café Canecão. Legal. E eu descobri que eles compram o saco de café, as sacas, e eles fazem os testes. Se não tiver bom o lote, eles devolvem. Porque eles só colocam para rodar mesmo, para ser processado, para fazer o café. Café realmente bom, grão que esteja de fato bom. Essa seleção eles fazem manualmente? Manualmente. Manualmente. Eles têm o especialista que faz os testes. Os testes de beber e tudo. Tem que beber. Ele ferve a água, coloca o pó ali, deixa decantar, depois mexe. Tem um jeito certo de fazer. Maravilha. Aí ele toma. Aí ele vai provando até ele falar, não, esse aqui tá aprovado. O lote pode ser... comercializado. Pode ser colocado. Então, é a garantia de ter um café de qualidade na sua casa, na sua... E para servir para os seus amigos, sua família, para os seus convidados. Então, espero que você goste desse presente. Já gostei logo de cara. Café Canecão é uma indústria que está completando 62 anos.
Maravilha. É história, hein? 62 anos. Na nossa região, tá ali no São Bernardo. E olha, deixa um aroma naquele bairro que eu vou te falar, viu? Você chega lá, você sente o cheiro do café. Legal. É uma delícia. Fiquei curioso desse aqui. Café solúvel. Experimenta. Canecão. Vou experimentar hoje. É isso aí. Maravilha, Thiagão. Gostou? Obrigado, viu? Tamo junto. Obrigado pelo presente, obrigado pelo convite aí mais uma vez. Tamo junto. Maravilha. E você aí, continue sempre acompanhando. A gente traz entrevistas aqui que vão sempre te trazer insights, ideias. Aqui, o Dr. Fábio contou um pouco da história da carreira, falou dos problemas da sociedade, mas falou agora do lado profissional, da necessidade de bater forte na persistência, no estudo, abraçar a oportunidade. Isso é muito importante. Dr. Fábio, muito obrigado, viu, mais uma vez. Valeu, eu que agradeço aqui. pelo convite, Thiago. Obrigado mesmo. Tamo junto. E você agora vai acompanhar um recado do Elton Horvat, da Biconte, aqui no podcast do Poder do Negócio. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá, até a próxima. Tchau, pessoal. E agora eu quero te convidar a conhecer a Biconte Contabilidade Digital. Elton Horvat está por aqui para falar um pouco desse verdadeiro hub de negócios. São empresas para resolver várias dores, várias necessidades por aí, não é, Elton? Com certeza, Thiago. É solucionar tudo que o empresário precisa, desde o momento que ele tem lá o plano de negócio, para estruturar ali a ideia dele, né, de começar a empreender. E tudo de maneira digital. 100%. 100%, quando a gente fala digital, é tirar um pouco do preconceito, né, do digital, mas é tirar as burocracias de papel, de e-mail, daquela comunicação travada. Então, a gente facilita isso através da tecnologia, de automações, de aplicativos, né, para facilitar aí a comunicação entre o contador e o cliente. Agora, existem muitos MEIs. E os MEIs, às vezes, enfrentam dificuldades, problemas, mas você tem uma solução exclusiva para quem é MEI também. Exatamente. A Mr. MEI, ela surge, né, para a gente fazer com que o MEI ele comece ali o empreendedorismo, né, através ali de uma obtenção de um CNPJ como microempreendedor individual. E a gente facilita esse processo, né, escolhendo para ele ali o código de atuação correto. A abertura para o MEI 100% gratuita, não? Então a gente já faz essa abertura para ele 100% gratuita, fazendo com que ele, né, comece no negócio de forma correta, né? A gente dá as dicas ali de como ele atuar no mercado, né? E dá os próximos passos, né? Porque o MEI, às vezes, ele não sabe, né, que a partir do momento que ele se formaliza como MEI, ele tem agora as obrigações de fazer o recolhimento ali do seu imposto, né? De ter que emitir nota quando ele presta serviço para empresas, né? De ter que emitir nota quando ele vende em algum marketplace, como Mercado Livre e qualquer outro, né? Hoje ele exige a emissão da nota fiscal e a gente dá esses primeiros passos para o MEI para que ele não tenha nenhuma dificuldade no futuro. Para contratar o seu serviço, como faz? www.biconte.com.br ou mrmei.com.br e as nossas redes sociais, Biconte ou Mr. MEI. Com certeza um time todo preparado. Com certeza. Para atender as soluções. E lógico, né? A gente, para abastecer esse grupo, né, tem a BeFi Hub, que a gente facilita também na obtenção de domicílio fiscal, registro de marcas e patentes, a parte de certificado digital. O certificado digital é um facilitador, Thiago, para que o MEI não precise, até na abertura, né, de um CNPJ ou de uma empresa, não precise ter que imprimir documentos para levar na junta comercial. Então, a gente facilita a assinatura eletrônica de qualquer documento, né, para um empreendedor. Então, certificado digital, emissão de notas fiscais, aplicativo para a gestão da empresa, né? Então, tudo isso a gente facilita através da BeFi Hub, que é a nossa empresa aí que fecha, né, a engrenagem para a gente poder dar todo o suporte necessário para qualquer empreendedor.